que pode dar pedrinhas como essas aqui, ó. Essas são da produção, viu? Da Kátia Lopes, aqui, ó. Pequenininhas foram retiradas junto com a vesícula dela. Ou, tipo, bolinhas de gude, como o Napoleão falou, ou muitas outras, muitas e muitas. Eu quero até começar, doutor, mostrando um depoimento para você, porque o que parecia ser inicialmente uma dor nas costas foi se transformando em um pesadelo. A fotógrafa Ludmila Lourenço, moradora aqui de São Paulo, viu o desconforto acompanhar todas as suas atividades, desde a hora de comer até quando ela ia realizar alguma atividade física, por exemplo. Ela é mãe de uma criança pequena, chegou a fazer fisioterapia, pensando que o problema fosse na coluna, mas era um desconforto tão grande. Aí ela sofreu uma crise aguda, ficou muito mal mesmo, e foi parar no pronto-socorro. E já acordou depois da cirurgia e recebeu em mãos um susto. Veja aí. Bom dia, Claudete. Bom dia, galera. Tudo bom? Eu sou a Ludi Lauer, fotógrafa de São Paulo, e hoje eu vim contar para vocês como eu convivi 3 anos com dores fortíssimas na região das costas e barriga e descobri de emergência numa cirurgia de apêndice que eram 270 pedras na vesícula. Pois é, muita coisa, né? E aí, eu sempre tinha dor de me movimentar, de comer, isso levar a alguns diagnósticos errados durante esses 3 anos. Mas hoje, graças a Deus, eu tô bem, literalmente tirei as pedras do meu caminho, né? E hoje eu estou retomando meus projetos grandes de fotografia, de vida, tô aguentando ficar muito tempo de pé, trabalhando muito, graças a Deus, né? Então é isso, quero só deixar um recadinho aqui pra vocês, galera. Se vocês têm alguma dor persistente, vão atrás, pergunta pro médico, faz os médicos investigarem, porque ninguém merece viver com dor. Eu não sabia que a vida sem dor era tão boa. E assim, é uma paz, é um silêncio dentro do corpo, é maravilhoso. Então é isso, galera. Muita paz, boa semana pra vocês. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, Ludmila. Obrigada pelo depoimento. Ela foi operada do apêndice e aí se descobriu as pedras na vesícula. Como é que pode? Então, pelo testemunho dela, ela vinha tendo sintomas e esses sintomas provavelmente eram da vesícula, mas ela foi relevando, ela foi contornando, provavelmente se automedicando ou tomando alguns cuidados com a alimentação e foi levando. Tudo isso era da vesícula e as pedras se formando e se acumulando. Quando ela teve essa crise, aí sim talvez tenha sido o apêndice, que deu uma crise aguda e apêndice não tem como relevar, tem que operar na hora. Exato. E aí quando foi operar o apêndice, viram que a vesícula dela estava repleta, eu entendi isso. Isso, eu também. E aí operaram. E tiraram 127 pedras, isso não é normal, né? Mais de 200, né, ela falou, né? Não, 127 não, 276. E tantas pedras. Quase 300. Então, e provavelmente, por que esse quadro? Porque quando formou uma, 2, ela começou a ter sintomas, mas ela foi levando para frente. E aí as pedras vão aumentando? Elas vão aumentando, porque uma vez que existe a alteração da composição da bile, começa a haver cristalização dos seus componentes. Então, eles começam a se agrupar e em torno dessa cristalização vai se formando cada vez mais pedras, ou uma pedra vai aumentando de tamanho, ou vão se formando várias. E no caso dela, chegou num extremo, algo fora do habitual, completamente fora. Onde fica a vesícula no nosso corpo? Então, a vesícula aqui está o corpo, né, sem a parede anterior, e aqui ficaria o coração, os pulmões, aqui estariam as costelas, aqui o fígado e a vesícula fica esse verdinho aqui logo abaixo do fígado. Ah, é bem pequenininho ali, ó. Se a gente tirar assim e erguer, a gente vê que é uma bexiguinha que tem a parte do fundo que enche e a parte aqui do infundíbulo, do tucístico, por onde drena a bile, que é bem mais fininha, tem em torno de 3 milímetros. Para que serve a vesícula? Então, a vesícula ela serve para armazenar a bile produzida no fígado. E esse armazenamento ele é utilizado quando se faz refeições gordurosas, a vesícula é estimulada a esvaziar o seu conteúdo e esse conteúdo cai na primeira porção do intestino, se mistura com a gordura, emulsifica, digere a gordura para facilitar a absorção da gordura e dos alimentos que dependem da gordura para serem absorvidos também. Então, ela é requisitada sempre que se consome muito gorduroso. Qualquer tipo de refeição gordurosa solicita o esvaziamento da vesícula. Quem retira pedras da vesícula, retira a vesícula necessariamente? Sempre retira a vesícula. E como é que faz o bile aí, então?
Não, a bile continua sendo produzida porque a produção é no fígado. Tá, mas ela vai para onde? O fígado, ele dilata um pouquinho os seus canalículos. Dentro do fígado tem como se fosse uma árvore. Tá. Onde as células do fígado são as folhinhas e os galinhos são os condutos biliares, os ductos biliares. Então, a produção da bile vai por esses conductos e é eliminada. Todos esses conductos, quando tira a vesícula, dilatam-se milimetricamente. Às vezes de uma forma imperceptível, às vezes de uma forma que se percebe nos exames. E aí eles acumulam essa bile que anteriormente ficava acumulada na vesícula. E substitui a função da vesícula sem nenhum prejuízo para o corpo. Nossa, como o corpo é inteligente, né? O corpo tem Nós temos aqui as principais doenças na vesícula. Quais são, doutor? Então, a vesícula a pedra não é o único problema da vesícula. Existem pólipos, existe a inflamação crônica que leva a essa vesícula hidrópica ou vesícula em porcelana. Existe o câncer da vesícula, que pode acontecer em até 0,5% das pessoas que têm pedras. Existe a vesícula preguiçosa, que é um termo até popular, mas ele existe. A vesícula que se esvazia de uma forma muito lenta e dá desconforto parecido com quem tem pedra. Então, existem outras situações que a vesícula está doente e não necessariamente repleta de pedras. E quais são os sintomas de quem tem pedra na vesícula? Mulheres têm mais do que homem? Tem uma idade em que elas começam a se formar? Porque ele foi com 27. Você, Kátia, com que idade? 40. Menina que deu depoimento com 30. Quer dizer, em qualquer tempo da vida? Pode acontecer em qualquer tempo, mas por causas diferentes. Tá. O mais comum é após 40 anos, principalmente em mulheres que já tiveram alguma gestação nesse período, porque o desequilíbrio hormonal ou a tempestade hormonal gerada em diversas situações, seja por reposição, por gestação, ou por problemas ovarianos ou de outras origens, leva ao esvaziamento retardado da vesícula, leva essa vesícula preguiçosa que nós comentamos, e isso desencadeia a pedra. Então, obesidade aumenta o colesterol na composição da vesícula e provoca cálculos de colesterol, o diabetes, o uso de anticoncepcionais. Então, várias situações levam à formação da vesícula. E em situações mais precoces, crianças com obesidade, diabetes, má alimentação, Também, alimentação criança. muito à base de processados, de gorduras saturadas, gorduras trans, que são muito frequentes em uma série de alimentos de fast food, essas situações, né? Problemas hematológicos, em que vários tipos de anemias também levam à formação de pedras. Então, de acordo com a idade, existe um fator desencadeador. Mais frequentemente após 40 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. Uhum. Aqui, alguns sintomas, uma dor súbita intensa na parte superior direita do abdômen. E a gente viu, pelo que você mostrou, que é exatamente isso. Então, ó. aqui ele está de Deu frente. uma dor aqui, assim, ó. Isso. Aqui é o Já lado direito, né? Então, o fígado está nessa posição e a vesícula... Então, olha, o braço aqui é aqui. É o lado direito, exatamente. Doeu aqui, do lado direito. já pode ser. E como ela comentou, essa dor pode ser nas costas, essa dor pode ser no ombro, porque às vezes o órgão inflama. Existem inervações que dão aquelas chamadas dores referidas. Reflexos. Você pensa que é num local, mas o problema é em outro local. Inclusive febre, né? Dor de cabeça. Então, E como é que a gente sabe se a vesícula tá boa? Você me responde em um minuto? Ok. Então, em relação a como saber que o problema é da vesícula, né, que você colocou. É assim, a vesícula é um órgão do aparelho digestivo que está envolvido na digestão. Então, qualquer sintoma relacionado à alimentação, a vesícula deve ser investigada. E a investigação não é difícil. Um ultrassom visualiza muito bem as condições da vesícula, as condições da parede da vesícula, dos seus componentes. É muito simples a investigação. Então, teve sintoma, comeu. Às vezes a pessoa se alimenta, não caiu bem. Deve ser uma gastrite. A vesícula deve entrar nessa investigação. Porque 1 em cada 5 adultos tem problema na vesícula. E é um vídeo? É um ultrassom. Um simples ultrassom já faz muito bem essa investigação. Quando a gente faz aquele abdômen total, aparece? O ultrassom de abdômen total aparece. Tá certo, já olha tudo, né? Já olha, bom. já olha a gente tudo. teria que fazer exames, pelo menos gerais, uma Os vez por ano, exames pelo periódicos menos. servem para isso. É verdade. Olá, Claudete, bom dia, tudo bem? Eu sou Antônio Cetra, sou de Arthur Alvim. Olá, Antônio. Eu quero saber quais as chances de uma complicação de pedra na vesícula chegar ao câncer que o doutor falou.
Então, Antônio, as pessoas que têm pedra na vesícula, a partir dos 60 anos, o câncer é uma preocupação numa percentual muito pequeno, de 0,5% a 1%. Mas o câncer ele aparece de uma forma diferente do cálculo. O câncer ele aparece como um pólipo, normalmente, que cresce na parede da vesícula. Então, o ultrassom pode fazer esse diferencial e pode fazer esse acompanhamento também. Também de São Paulo, Bela Vista, a Samanta Aparecida pergunta: oi, doutor, tudo bem? Então, tenho pedra, estou insegura. Ela vai fazer a cirurgia, mas estou insegura porque eu tenho muitas inflamações no intestino. Existe interferência na cirurgia? Normalmente não. Se ela tiver cirurgias prévias, isso pode tornar o acesso à vesícula um pouco mais difícil. Se ela não foi operada do abdômen, a cirurgia da vesícula ela é muito segura. Obviamente, ela deve procurar profissionais capacitados. E os profissionais que operam essa cirurgia são o cirurgião geral ou o cirurgião do aparelho digestivo. São as duas especialidades que devem ser procuradas para a operação da vesícula. A maioria dos acidentes acontecem em profissionais de outras áreas que operam a vesícula por algum motivo, ou em profissionais que não têm formação, que não têm uma residência médica, não têm uma capacitação, não têm essa especialização. Por isso, a gente sempre recomenda aqui, nós que temos essa parte médica forte no programa, que você procure um bom médico, isso é fundamental. E é tá? muito fácil checar hoje em dia, né? É verdade, né? Você vai lá, entra, Você vai lá né? e checa o perfil do médico e vê se ele tem especialização na área que você vai se tratar. Claro. A Cláudia Alves é de Campinas, ela quer saber quem tem a baixa produção de bile, né? Que exame detecta isso e o que pode ser feito, né? O que causa a baixa produção e o que se pode tomar? Sais biliares? Na verdade, Cláudia, baixa produção de bile é algo muito difícil de ser avaliado. O sangue, a bile ela vem do sangue, Claudete. Todos nós renovamos o nosso sangue a cada 120 dias. E essa renovação do sangue que gera a produção de bile. Então, essa renovação todas as pessoas têm. E isso é ofertado para o fígado. Quando o fígado não consegue metabolizar esse substrato que chega das hemácias rompidas para a formação de bile, isso se mostra em quadros clínicos, a pessoa pode ficar amarela nos olhos, a urina pode escurecer, a tonalidade da pele mudar e aparece também nos exames laboratoriais. Os níveis de bilirrubina se alteram na circulação. Essa é a forma de você investigar o metabolismo da bilirrubina. Isso é uma situação muito rara. Algumas doenças do fígado provocam isso. A cirrose, alguns tipos de colangite. Pode ser por isso. E aí deve-se fazer o tratamento específico dessa doença. Então, a primeira coisa é diagnosticar. Agora, começar a tomar sal biliar sem um diagnóstico não é uma boa recomendação, além de ser caro. Tá certo. E nem automedicação, porque vai enganando. E pode não levar a nada. Se enganando, não vai levar a nada, vai passar dor agora, ela vai voltar depois e pode virar até um câncer, é perigoso. E um câncer na vesícula, ele pode se espalhar. Pode. O câncer na vesícula ele é perigosíssimo quando ele acontece. Deve ser imediatamente tratado e o tratamento melhor é o cirúrgico nas formas mais iniciais. Então, assim, tem um desconforto, faça a investigação, de preferência com o especialista. Mais algum recado para o público de casa, doutor? O recado é sempre a dieta saudável, atividade física, alimentação mais à base de vegetais, poucas gorduras, são sempre saudáveis ao controlar fígado o peso. E a própria vesícula, controlar o peso, exatamente. Ai, tudo que médico fala, viu? Cada vez que vem uma aqui me dá uma vontade de sair correndo, não comer direito, só comer saladinha. Dá vontade de ir para casa a pé já, porque o exercício físico também faz parte disso, né? E ele esqueceu de falar uma coisa muito importante, não torça pro Corinthians. Meu Deus porque do céu. O nervoso também pode acabar com a gente. Aí piora bem o estômago, né? Obrigada. Eu conversei com um gastroenterologista e médico de transplante, doutor Tércio Genzini. Eu vou deixar aqui, tá lá também, né? O @consultório Dr. Tércio Genzini, é isso? Isso. Tá bom. É que eles escrevem tudo juntinho, ó. Vê se isso pra minha idade tá certo. Não, agora eu quero mostrar. Doutor. Você tá jovem, Claudete, não fala assim. Eu tô mesmo, ó. Porque eu tô enxergando essa letrinha aqui, olha isso, olha. Olha que letrinha pequenininha, gente. Tá vendo essa letrinha pequenininha aqui?
É muito pequenininho, Bruno. O que é isso? Isso daqui é para apresentadora de 20 anos de idade. É para mostrar para o seu público que você está em forma. Eu estou em forma, estou enxergando sem óculos. Um beijo, obrigada, doutor Tchau, Técio.